Vereador Antônio Carlos Pereira, que hoje não precisa ficar esperando a autorização para ocupar a tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, inicialmente, presidente, gostaria de comentar aqui na tribuna sobre as corridas pedestres que têm sido realizadas aqui na nossa cidade. Quero deixar bem claro que eu sou um grande defensor de eventos esportivos, afinal de contas, foi através do esporte que eu iniciei a minha caminhada e minha trajetória no rádio. Mas, ultimamente, principalmente na atual administração, queria deixar bem claro que é uma observação para construir algo melhor. No último domingo, por exemplo, tivemos mais uma corrida pedestre com largada e chegada aqui na praça do museu. Na rua Padre Henri Moton, foi montada uma estrutura logo cedo, com cavaletes na porta da casa das pessoas, prédios de apartamentos, som desde cedo. Teve uma senhora de mais de 60 anos de idade que não conseguiu sair com seu carro para ir ao trabalho, porque não tem como, porque coloca um cavalete ali, a saída é ali, a concentração, a chegada. Então fica essa observação. Recentemente, uma outra corrida, no ano passado, teve saída no mesmo local, período noturno, e causa transtorno para os moradores. E nós temos outras opções. Eu cito aqui o exemplo da corrida Volta ao Cristo, que é a maior corrida de Poços de Caldas, e uma das maiores de Minas Gerais, do interior do Brasil, cuja largada e chegada acontece lá no estádio Dr. Ronaldo Junqueira, e causa pouco transtorno para moradores e usuários de vias e tudo mais. Então, eu queria deixar aqui uma sugestão para que futuramente essas corridas mudem os locais de largada e chegada. É muito bom o evento, foi um evento do SESC, aí, muita gente participando, mas é muito bom, melhor ainda, quando não incomoda os moradores, né, ali do lado da praça do museu. Queria também comentar sobre a saída da doutora Aparecida Linhares Pimenta, da Secretaria de Saúde, e no momento em que assume uma outra secretária, senhor presidente. A situação da saúde nossa aqui não é fácil, não, hein? A situação requer um trabalho de atenção mesmo, viu, vereador Lical? Ontem ainda esteve aqui um cidadão que está com um pedido de exame de ultrassom para biópsia desde janeiro, vereador Flávio, líder do prefeito. E ele vai no PSF, eles mandam para a Secretaria de Saúde, aqui fala que está lá, e ele fica vai para lá e vai para cá, e ninguém resolve a situação. Tem uma mensagem aqui de uma senhora, que eu vou omitir o nome, mais uma da Policlínica. Ela fala aqui até um termo forte, que eu não vou citar aqui. Minha irmã, de apenas 38 anos, chegou com fortes dores no peito e nos braços. O médico nem examinou, não examinou direito. E foi logo receitando para essa senhora de 38 anos o remédio de tarja preta. Rivotril e tudo mais. Rivotril é tarja preta, doutor Rogério? Olha só, hein? E mandou essa senhora para casa. E ela ainda... de vez em quando a gente conversa, o presidente fala, tem vereador no plenário. E mandou a senhora para casa, né? Frequentemente eu faço a defesa sua também, eu gostaria de lembrar Então mandou essa senhora para casa. Na tribuna. Não é uma coisa séria, gente. Mandou a mulher para casa, doutor Zé Maria. Sabe o que aconteceu depois? Sabe onde que ela está hoje? CTI do Hospital Santa Lúcia. Ela teve um infarto. Ela passou por momentos difíceis, correndo o risco de morrer. Doutor Zé Maria, doutor Rogério. Então,
depois de vários exames, então, que constatou-se o infarto. E eu pergunto, como é que esse médico, eu não sou médico, olha a pessoa assim, sem mais nem menos, e taca nela lá um Rivotril, um tarja preta? É algo de assustar. Então, eu vou tentar descobrir aqui o nome dessa senhora e quero passar aqui para os doutores aqui, para que eles possam ajudar. Então, é uma situação da policlínica que não é brinquedo, não. Nós temos pessoas aí na fila por exames há meses e meses, retorno com os médicos para mostrar os exames, quase que impossível. Tomara que essa nova secretária, que também não conheço, possa dar conta do recado. Agora, eu, sinceramente, desejo boa sorte, mas fico perguntando, doutor Rogério, doutor Zé Maria, será que não tem alguém aqui de Poços de Caldas para assumir um cargo desse, que conheça um pouco mais a estrutura, conheça mais a nossa cidade, a nossa gente? Eu queria também falar das termas. Foi uma tarde agradabilíssima ali, a reinauguração, apesar de uns transtornos que tivemos para chegar ao local. O governador, né, senhor presidente, que o senhor mesmo chamou de estadista, será que ele não merecia um pouco mais de carinho, né? Afinal de contas, foram grandes investimentos do senhor Antônio Anastasia para Poços de Caldas, né, gente? Que coisa, né? Tem tanta hora para fazer certas manifestações que a gente acha justo e legítimo, né? Mas queria registrar aqui e enaltecer o trabalho de duas mulheres nesse período de reforma das termas. Dona Maria Lúcia Mosconi, que era secretária quando começou esse processo de restauração, e Tereza Cristina Alvise, que era diretora das termas e que foi uma grande diretora que acompanhou de perto as obras ali, com afinco. Então, faço menção aqui a essas duas senhoras. E também queria mencionar no final aqui, duas fotos, se for preciso, presidente. Eu estou procurando seguir 7 minutos religiosamente, mas olha aí a Marmitex agora já estamos lá no Jardim Itamaraty, região do vereador Joaquim. Vamos no Marmitex primeiro, né? Que é servido aí aos servidores, nobres vereadores. Danada a coisa, né? Olha, tem um prato aqui só com arroz e um pouquinho de calabresa, o outro lá parece que só tem feijão. É um trem meio complicado essa Marmitex aí. E no Itamaraty, mais uma obra de uma empreiteira que trabalha para o DEMAI. Um cidadão chamado Lucas, que muitos vereadores aqui conhecem, ele chegou em casa, atolou com o carro dele na porta de casa, porque a empreiteira que faz serviço para o DEMAI, serviço de péssima qualidade, e ele quase que, não sei como que ele conseguiu entrar na sua residência, né? É algo que a gente lamenta profundamente. Assim como também, vereador Tiago, lamentamos, eu queria até ser mais entendido nesse assunto, para a gente ler, para procurar aprender, né? O que está acontecendo com a Petrobras, hein? Caindo o valor, caindo a cotação, negócio lá dos Estados Unidos, aquela refinaria que autorizaram a comprar lá, os belgas, custou mais de 1,2 bilhão de dólares, né? A dívida lá com a PDVSA da Venezuela, que a Petrobras não cobra. O falecido Hugo Chávez esteve lá e falou que ia fazer em parceria, a Petrobras está tocando sozinha. O que será que está acontecendo com a nossa gloriosa Petrobras? Demais, eu vou deixar para o presidente aqui uma matéria falando sobre Jango, 50 anos atrás, do jornal Folha de São Paulo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, boa noite. Presidente, começo aqui minha fala, falando sobre a inauguração das termas.
Antônio Carlos. A restauração de todo o prédio, ficou maravilhoso, o prédio inteiro. Dessa vez foi restaurado, não é reformado, é restaurado com cuidado de detalhes, e que Poços de Caldas agora possa usufruir das termas, porque é uma coisa que só nós temos na região inteira. Em Campos do Jordão não tem, essas cidades turísticas todas, ninguém tem. E a gente tem isso, então a gente tem que saber explorar as termas, que é uma coisa nossa. É uma coisa que pode ativar bastante o turismo da cidade, melhorar bastante o nosso turismo, e a gente tem que divulgar. Varginha teve o ET, divulgaram bastante. Poços de Caldas nós temos as termas, nós temos o clima, nós temos inúmeras cachoeiras, lagos, montanhas, não estão sabendo divulgar isso. Então agora com as termas, com a reinauguração, espero que a gente consiga divulgar isso e trazer um turismo de melhor qualidade aqui para Poços, encher essa cidade sempre o ano inteirinho. Falar sobre o governador, que mais uma vez, em 3 meses, ele já esteve 2 vezes aqui em Poços, pelo carinho que ele sente aqui por Poços de Caldas e por tudo que ele fez, que foi até no discurso do prefeito. O prefeito falou sobre o governador, agradeceu por tudo que ele tem feito, que ele fez, né, pela cidade, que foi bastante. As coisas estão acontecendo, paulatinamente estão acontecendo, e vai acontecer mais coisas aí até o final do ano, se Deus quiser. No começo, logo que eu cheguei nas termas, teve uma manifestação, eu acho justa a manifestação. Quando as pessoas não estão contentes, eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que manifestar, mostrar o descontentamento. Mas infelizmente na hora dos discursos eu não consegui nem sequer escutar o discurso do presidente, nosso presidente da Câmara, do prefeito. Eu não consegui escutar, porque os manifestantes subiram até a porta das termas e começaram a bater com as mãos no prédio, na porta. Então eu não consegui escutar os discursos. Na hora do governador, acho que eles pararam, acho que para escutar um pouco, e eu consegui escutar essa parte do discurso, mas os anteriores eu não consegui entender nenhum. Quando eu subi a escada das termas para entrar, eu notei a manifestação, eu olhei rapidamente, aí eu vi aquele grupo de pessoas, e curiosamente estavam lá vários cargos de confiança, liderando a manifestação, sendo que o chefe desses cargos de confiança estava lá dentro fazendo discurso e recebendo o governador. Então, uma coisa muito estranha. Estava lá o Cleiton Gonçalves, diretor do Hospital Margarita Morales, Hudson Vilas Boas, diretor administrativo lá do Jardim Botânico, insuflando os estudantes que estavam lá. Tiago Mafra, coordenador do PMJ, e até assessora do professor Flávio, no meio da aglomeração. Acho justo, não é condenado, mas uma coisa estranha do prefeito receber uma autoridade e os próprios subordinados do prefeito fazerem manifestação e baterem na porta para tumultuar uma coisa que está sendo dada, está sendo reformada e entregue aqui para a cidade, que a população está esperando, a parte da estrada e a parte das termas. O pessoal batia ali. Então, os cargos de confiança fazendo isso, eu acho muito estranho que aconteça. Outra coisa que está acontecendo aí, final de semana, aqui em Poços, greve de lixeiro. Greve de lixeiro, deixaram de recolher o lixo de vários bairros. E aqui, como não tem mais o CCZ, que só cuida dos cães que estão com algum problema de saúde, a cachorrada fez a festa nos lixos dos bairros todos. Os lixeiros não pegaram, e os cachorros que estão andando, muitos pela cidade, pelo parque municipal, que tem cachorro que derruba o pessoal que está correndo lá dentro. Os cachorros fizeram a festa no lixo, espalharam o lixo à vontade pela cidade. Vendo aqui no jornal, nos atos oficiais, eu achei uma coisa curiosa, que é uma nomeação por parte da secretária municipal de administração, Maria Luísa Untura Carneiro. Ela nomeia para avaliar lote de terreno
o próprio irmão, Ariti Carneiro. Então a irmã nomeia o irmão, um negócio familiar, né? Familiar, ficou uma coisa assim esquisita, né? A irmã nomear o irmão para um trabalho que é remunerado, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar bastante nisso aí. Outra matéria que passa, que eu vi no Jornal da Mantiqueira, é o nosso secretário de governo, Fernando Poço. Ele diz, ele fala sobre que as publicações serão canceladas. As publicações são as licitações no valor de 22 milhões, que eram de gradil, de tenda, lona. Ele fala que vai ser cancelada e vai instaurar uma comissão de sindicância para avaliar. Mas instaurar uma comissão de sindicância, quando se instaura uma comissão de sindicância, geralmente tem alguma irregularidade. Então se está tendo uma comissão de sindicância para ver isso aí, está tendo irregularidade. Então é o fogo arqui-inimigo amigo, né? Que está tendo. Como dizia Sebastião Navarro, ex-prefeito, ex-deputado, saber governar é saber formar a equipe. Acho que a gente está tendo muito fogo amigo essa administração. Agora, por último, é um folder que está sendo distribuído nos postos de saúde do município, que eu achei muito esquisito. Fala sobre a política nacional de atenção integral à saúde do homem. Tem o selo do governo federal, do SUS, mas a propaganda é do Che Guevara. O que tem a ver esse homem com a gente? Por que o Che Guevara? O que pensam em fazer com isso aqui? Tanto brasileiro ilustre para a gente colocar aqui, tanta gente boa do nosso país para a gente colocar num folder desse aqui. O senhor não acha, doutor? Tantos médicos, tantos cientistas. Aqui nós estamos, agora é o ano da Copa, pode colocar o Pelé, Adolfo Lutz e tantos outras celebridades. Colocar o Che Guevara num folder de saúde, isso é muito intrigante aonde se quer chegar. Era só, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Sansão. Com a palavra, vereadora Regina Ciola. Senhor presidente, caros colegas, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. Primeiro, gostaria de pedir desculpa, Antônio Carlos, na hora que você estava aqui na tribuna, eu fui dar uma atenção para o Paulo Eustáquio, e aí realmente eu faltei com a educação, viu? Me desculpe, mas eu fui dar uma atenção porque o Paulo Eustáquio me fez uma proposta, e que eu quero já de antemão agradecer, porque vejam aqui os senhores, né? Quando o vereador Lical fala, você tem que participar, você vai. Quer dizer, foi encaminhado a questão do selo no dia 6/2 para a comissão. Quando que eu vou saber que vai ser discutido? Não sei. Que dia que vai ser discutido na comissão? Não sei. Então, o Paulo falou que agora ele vai me comunicar quando vai discutir algum projeto meu que esteja, para que eu possa estar participando, né? Então, por isso que, viu, Antônio Carlos, desculpa, tá bom? Então, fica aqui a dificuldade, vereador Lical, tá? Fica aqui a dificuldade. Bom, mas o que me traz aqui à tribuna são dois grandes problemas. Primeiro, quem leu o Jornal da Mantiqueira do sábado, viu uma reportagem do nosso secretário de Defesa Social, dizendo que somente cinco, gente, mototaxistas estão legalizados. Preocupante. Isso foi um verdadeiro tiro no pé, né, de bazuca. Vejam bem, 5 dos 250, apenas 5. A gente não precisa ser jurista para entender que se acontecer algum problema com alguém que estiver sendo conduzido por mototaxistas que estão de forma ilegal, e olha que o Denatran já teve extensão do tempo para que houvesse a regularização, o município ele vai ter uma conivência, claro, com o que acontecer.
Dizer que não tem fiscalização, isso é no mínimo temerário. No mínimo temerário. Por quê? Qualquer coisa, pode ter certeza, que acontecer sabendo que estão ilegais e que continuam trabalhando e que continuam conduzindo pessoas, e depois, quando acontecer uma tragédia, vereador Antônio Carlos, aí o município vai ter que arcar com essa corresponsabilidade de saber que está errado, foi para a mídia e falou que estava errado, porque falta fiscais. Isso não é justificativo. Isso não é justificativo. Eu achei muito sério, não sei se os senhores leram essa matéria, eu achei muito sério esta colocação, do secretário, que eu acho até que ele foi corajoso. Foi corajoso. Estamos compactuando com coisa errada. É isso aí que eu entendi. Quer dizer, 5, vereador, 5, somente que estão legalizados. E 250, então vocês fazem ideia, a situação grave. Então isso me preocupou bastante. E eu peço aí ao líder do prefeito que leve essa preocupação, que eu tenho certeza que a partir de agora, quem não pensou nisso, nós temos que analisar quando vai para a mídia e diz, ó, está errado, estamos errados e vai continuar errado porque falta isso, falta aquilo. Isso aí é um verdadeiro absurdo. Bom, a outra coisa que me traz aqui, eu já até comecei a falar, é a respeito das ações trabalhistas. Vocês viram também, tenho certeza, no jornal, as declarações do procurador, aliás, do Dalmo, uma pessoa que eu até tenho um carinho, um respeito especial por algumas atitudes que ele teve, mas que, a meu ver, extremamente infeliz nessa colocação aqui no Jornal da Mantiqueira, em que ele fala, vocês se lembram, hoje nós conversamos aqui, que nós fizemos um pedido de informação devido aos altos salários, todos esses altos salários, que está aqui a casa para todos verem, tudo sob decisões judiciais. Se tem decisões judiciais, é porque está descoberto, completamente descoberto, essa situação. E hoje nós temos, segundo o procurador, que deveria ter encaminhado a essa casa a resposta antes de ir para a imprensa, eu não sei qual foi essa intenção, dizendo que 15 milhões de ações trabalhistas, 15 milhões. Agora, o que mais me assusta é que tem uma ação de 3 milhões de reais. 3 milhões da área da saúde. Uma de 3 milhões de reais. O que está acontecendo? Alguém tem que ser responsabilizado por isso, gente. Alguém tem que ser responsabilizado. Não é possível. Ele fala que 75% se deve a administrações passadas. E colocando também um macaco em cima dessa casa. Dizendo que é responsabilidade nossa também, dos vereadores. Está aqui na matéria. Procurador. Está aqui na matéria. Quem não viu, está à disposição. Quer dizer, nós temos culpa disso. Nós não somos executivo. Para ter essas ações, para que aconteçam essas ações e se ganhe na justiça, é porque realmente não se fez a gestão como tem que se fazer. Quem está administrando, por exemplo, lá o setor da saúde, algum setor, não está fazendo aquilo que deve ser feito de acordo com o protocolo, com normas técnicas, com planejamento, com fiscalização e tudo mais. Porque um servidor da saúde ganhar 3 milhões, Antônio Carlos, 3 milhões. Quem que será que vai ser responsabilizado por isso? Eu quero saber. Quem? Então, eu acho que primeiro fica aqui minha indignação por não ter encaminhado o pedido, a resposta. Porque se tinha a resposta para ir na imprensa, por que não tinha a resposta para vir aqui, nessa Casa de Leis? Fica a minha pergunta, vereador, professor Flávio. Se o senhor puder até me esclarecer, eu gostaria. E depois, dizendo que a Câmara Municipal e os outros 25%. 75% é de administração passada. Ok, o processo já vem. E 25% então é dessa. O que está se fazendo para coibir isso, vereador Lical? O que está se fazendo para coibir isso? E quero lembrar que a maioria, estou terminando, senhor presidente, que a maioria
por exemplo, profissionais médicos ganham em torno... Eu ia trazer meu olerite hoje aqui, eu estou há 27 anos no sistema, o meu é 4.200 e pouco, bruto. Tá? Bruto. E tem, infelizmente, colegas, poucos, mas tem ganhando 50, 60 mil reais. Então, fica aqui a minha indignação e peço muita atenção ao senhor prefeito a essas duas colocações que eu fiz hoje aqui na tribuna. Obrigado, Regina. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, recebi uma resposta hoje preocupante, não é para o vereador Lical, não, para o Poder Legislativo a respeito do aguapé da Bortolã. O DME mandou uma resposta, eu não vou ler total, que é muito grande. Primeira coisa que me deixou preocupante, considero que o termômetro de poluição são os aguapés. Depois está aqui, poluição da água, purificação da água. Se vocês quiserem, eu gostaria que a comissão fosse lá dar uma olhada. A água da Bortolã está acabando, porque os aguapés estão vindo, assoreando com a terra e está acabando. A represa esse dia estava praticamente cheia, não tinha 1 metro d'água. E a represa Bortolã, eu acho que não foi feita para apenas reservar água. Tem para gerar energia. A do Cipó praticamente está seca, está tendo a seca. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós exigimos o Poder Legislativo que limpe a represa e fazer um documento do efeito dos 15 vereadores para fazer uma limpeza geral naquela represa. Porque, da maneira que está, logo, logo nós não temos uma represa mais. Vocês podem ir lá. Eu fui com o Jonei, outro vereador, a Regina conhece. Está acabando a represa, simplesmente a represa, logo, logo, não tem represa mais. E é um ponto turístico também. Outro assunto também, eu gostaria de pedir licença ao presidente dessa casa, para falar a respeito, Venceslau Braz, não sei se o Celso está aí, umas fotos que eu tenho, é um caso que vai me arrastando muitos anos. E não era vereador nessa época, fui lá, vi que eles estavam aterrando uma galeria de águas fluviais em frente à entrada do Curimbaba. Vem uma galeria do Chácara Poços de Caldas, chega ali, nós vamos ter a oportunidade de ver. Foi aterrada. Agora, o que está acontecendo? Todinha a água da avenida, pelas fotos vocês têm noção do que está acontecendo. As empresas que estão instaladas ali, uma da empresa, Pós-Turbo Diesel, o estado, choveu, olha o que vira. Ali, aonde era a boca de lobo, que foi aterrada. Eu reclamei, fui reclamar e continuou da mesma maneira. Tamparam a boca de lobo. E a água não tem para onde mais. O que acontece? Choveu, elas entram na avenida e vai descendo. Essa semana teve até um problema sério ali, que eu acho que o Joaquim, que está até acompanhando esse problema lá, o Joaquim foi diversas vezes lá também, alagou a pista inteirinha. Qual a solução? Agora, vai num lado e fala, é do DENIT. Certo que lá é do DENIT. Mas vai do outro lado, é a prefeitura. Vai na prefeitura, tem que ser DENIT. Vai no DENIT, é a prefeitura. Então, nós temos que ter uma solução nesse caso que está acontecendo lá. Antes que aconteça um acidente grave, depois falar, adivinha. As firmas ali estão todas alagadas, perdendo mercadoria, perdendo, é coisa de doido, olha lá. Por ali dá para vocês verem como é que está a situação quando chove, como é que eles vão trabalhar. Outro assunto também, Poços de Caldas é uma cidade turística. É um pedido de informação que eu fiz, até foi procurado aqui. Eu acho que o Antônio Carlos sabe que o dia que eu estava com Paulo Molinari, toda a gente comentando. A gente vai naquela ponte ali da Ponte Preta. Caiu faz muito tempo que teve um acidente ali, está caindo a ponte. Está caindo agora de Rio da Ponte. Aí você desce e tem a outra que está caindo também. Então, uma cidade turística é a coisa mais simples, que Poços de Caldas para pouquíssima coisa, arrumasse, pintasse aquela, recuperasse. E outra coisa, igual eu falei no requerimento também, as pessoas que danificar terão que pagar. Faz uma ação e faz pagar. O Departamento de Eletricidade quebra um poste, eles vão lá e cobram. Outro assunto também, senhor presidente, que eu fiquei, igual o senhor me falou, fiquei até muito satisfeito.
Eu admiro uma cidade como Poços de Caldas que tem uma secretaria de planejamento. Como é que uma secretaria de planejamento segura projeto? Tem que ser muito bem estudado, os projetos para ser aprovado tem que fazer um estudo muito criterioso. Como é que a secretaria de planejamento aceita um projeto desse lá da Fonte dos Amores, de fazer a altura, mais ou menos, para vocês terem uma noção, um prédio da altura daquele do lado da prefeitura, fazer uma passarela, fazer um prédio daquele, fazer uma passarela para as pessoas ir até lá em cima. Nós temos 300 mil reais para ser gasto. Eu acho que foi o deputado Geraldo Tadeu, não sei quem que foi, trouxe a verba para Poços. O que tem que fazer? Vamos estudar, fazer um projeto bem feito, não fazer uma loucura dessa. Pior, que isso aí já tinha passado no patrimônio histórico. Pessoas que, não vou citar o nome de pessoas, que sempre seguraram tudo no patrimônio histórico para fazer uma cidade brilhante. Teve um voto, abstenção de voto, e um voto favorável. E um voto contra, desculpa. Então, ainda bem que o seu prefeito viu uma barbaridade dessa e mandou retirar. Porque se faz uma coisa dessa, ia ser uma humilhação para o legislativo e executivo, uma vergonha. Outro assunto também, nós estamos entrando com um projeto, com o companheiro Antônio Carlos, o Paulo Eustáquio dá uma força também, que tem certeza, não é o Lical, o Paulo Eustáquio, nem o Antônio Carlos, é o Poder Legislativo, exigindo 30 dias de prazo. Entrou na prefeitura 30 dias para ser liberado os habites. Porque da maneira que está, não tem condições mais. As pessoas param, obra, param tudo, fica aguardando, aí vai, o bombeiro não tem condições, porque falta efetivo. Então, a gente fazendo a lei, cumpre a lei. Se não cumprir a lei, se não fizer a vistoria, vai para o planejamento. O planejamento dá o certidão de obra para a pessoa já começar, de construção, né, Tiago? Para poder já começar a agilizar a papelada, a documentação que é demorada, até sair o habites, porque da maneira que está muito difícil. Muito obrigado, senhor presidente, peço um apoio do senhor nessa parte. Muito obrigado, vereador Luiz Carlos. Com a palavra, vereador Maria José. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, senhores que nos assistem pela internet, uma boa noite. Bom, eu aqui vim também dar os votos de congratulações, porque as termas foi realmente, né, depois de um período de lapidar ali o seu patrimônio, voltou na sua glória esplêndida, maravilhosa, com prestação de serviços novos, que por enquanto está ainda com a Prefeitura Municipal, mas já nos parece que o prefeito não quer continuar a assumir, não é? Mas ainda está com a Secretaria Municipal de Turismo. Venho também falar de uma coisa que eu nem pude participar, porque eu estava numa situação não muito adoentada, que foi a inauguração do Palace. E eu vi, o Flávio sempre veio aqui, tomava o microfone e falava, Palace que não vai ser para o povo todo. E não vai mesmo, Flávio. Como a Copa não vai ser para todos os brasileiros. A gente tem de ter uma noção do que é o bem meritório, do que é o bem público e do que é o bem semipúblico. Então, foi passado às mãos da iniciativa privada, porque o próprio prefeito Heloísio, em dezembro de 2013, fez um destrato, como diz a notícia aqui, dizendo que ficaria muito caro para ele mobiliar, não é, para o município mobiliar todo o Palace, e ficaria muito caro a sua manutenção. Então, o Palace não foi dado, o Palace foi feito um acordo, e óbvio que serão realizadas coisas dentro daquele patrimônio maravilhoso. Todo mundo não vai poder utilizar. Infelizmente, gostaríamos que tivesse lugar para todos. Mas nós também já assistimos quantas vezes o próprio Palace Hotel, né, sendo cedido gratuitamente com um evento como o Poços, pelo Comércio Justo, encontros outros que sempre a família que trabalhou dentro desse Palace Hotel sempre cedeu. Então, há um poder e é uma possibilidade, melhor dizendo, de limite mesmo de utilização do espaço. E nós temos de preservar o espaço. E Minas
Minas Gerais foi governada ainda muitas vezes por lei delegada, sim. E aí eu fui aprender. Porque achava, quando eu ouvia aquilo, eu falava, nossa, nós somos uma execrência que totalmente contra a democracia. E lei delegada, meus senhores, funciona da seguinte forma. O governador apresenta ao Poder Legislativo o que ele pretende. O Poder Legislativo autoriza o governador a fazer, dentro de prazo, conteúdo, ele formula a lei, volta ao Poder Legislativo e eles avaliam e aprovam, com prazo. E são somente leis ordinárias, nunca complementares, nunca planos plurianuais, nunca nenhuma tratativa orçamentária. Então, Minas tem sim leis delegadas, como tem medidas provisórias, que são atos unipessoais da Presidência da República, que toma sozinho, envia para o Congresso, se depois de não aprovado, atravanca toda a pauta do Congresso e fica parado lá. Então, também não são medidas democráticas, não são atos democráticos. E a gente precisa fazer essa medida. É engraçado que eu acho que se hoje nós falássemos juntos, vereador Antônio Carlos, nós parecemos que tínhamos o mesmo ritmo, porque também me assustou muito a nossa Petrobras. A perda dessa Petrobras, que perdeu exatamente 100 bilhões do seu valor desde 2011. 100 bilhões de dólares, meus senhores. Quer dizer, é uma perda substancial. É uma situação, não é, que veio também desta famosa refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que a Petrobras comprou por 360 milhões de uma empresa de dólares, quando a empresa tinha pagado 42 bilhões e depois teve de pagar 1.180 bilhões de dólares por força de contrato. Fora a nossa Abreu Lima, que está aí, por conta aí da PDV venezuelana, que não tinha assinado nada e nós vamos ter de cumprir o contrato. Também precisa ser clareado isso para a população. Monteiro Lobato deve estar realmente bastante revirando-se, né? Que tanto gritou que o petróleo é nosso. E nós éramos, até então, um país do petróleo. E vejam, por final, uma situação que você também apresentou. A marmitex dos nossos trabalhadores públicos. Quer dizer, tanta coisa sendo desperdiçada, tantos problemas acontecendo, e a hora que é para chegar na boca do trabalhador, que vai movimentar a sua força de trabalho, chega de uma maneira crua, mal feita, e que precisa ser tomada atitude, sim. E não é porque é A ou B, não, porque é direito dele. E é isso que nós precisamos voltar a falar. Do direito de quem? Não é política de quem, é do direito de quem? É do direito desse trabalhador, porque é do direito desse trabalhador que sai desse dinheiro público, que todos nós pagamos, municipal, estadual e federal, que precisa vir em prestação de serviços melhores, saúde melhor, alimentação melhor, não é? Para que nós possamos, um dia, não digo pleno, mas parcialmente, para metade que seja, satisfazer o que as pessoas realmente, o povo brasileiro necessita, e notadamente o trabalhador que está aí, né, na nossa vizinhança, porque são os nossos funcionários públicos que estão aí sentados comendo as suas marmitas, às vezes em condições até nem muito agradáveis, como já vi muitas vezes, porque não há às vezes restaurantes, né, onde eles possam sentar e comer, eles têm de estar ali naquela obra. Nada contra. Nós que viemos, eu não vim da roça, mas é Maria que veio da roça, sabe que isso é muito possível, não é nada demais, mas a comida tem de ser bem feita. O local tem de ter higiene, porque hoje as leis exigem, né? Então vamos cuidar disso, vamos cuidar desse nosso Brasil, vamos cuidar dos nossos espaços públicos na mão de quem estiver. Esse é o nosso papel de vereador. Obrigada. Obrigado, Maria José. Com a palavra o vereador Flávio Faria.
Senhor presidente, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu iniciei minha fala falando aí dos comentários em relação aí à inauguração das termas. Inclusive nós tivemos lá para prestigiar alguns representantes da zona rural, onde foi aí anunciado, né, vereador Antônio Carlos, de fato aí a execução das obras da rodovia Poços a Palmeiral. Esperamos que de fato essas obras possam iniciar o mais rápido possível. Eu ouvi pela TV o secretário de Estado, tinha um valor de 18 milhões e agora anunciou 12 milhões, então até fiquei meio confuso, e ele até manifestou que a obra deve durar em torno de 2 anos, o prazo para a realização dessas obras, mas torcemos aí para que ela possa de fato ser realizada em breve, dando uma resposta para todas as pessoas que constantemente, né, vereador Rical, transitam naquela região. O vereador Marcos Sansão me antecedeu aqui e ele falou em relação às manifestações e de cargos comissionados, inclusive da minha assessora que está ali. Vereador, eu acho que, se Vossa Excelência sabe que nós vivemos num país, numa república democrática, a assessora tem liberdade de se manifestar. O que eu não admito, a minha assessora, é atacar pessoas, é desqualificar ou menosprezar cidadãos. Aí eu não admito não, vereador. Aí eu acho que tem que puxar a orelha assim. Mas o direito de ela manifestar, ela tem. Isso ela tem. E qualquer cargo comissionado. Porque o prefeito não é meu chefe. O chefe meu é o povo. Eu fui eleito para representar o povo. Então, vereador, a manifestação lá é direito daquelas pessoas que são ligadas à UMES, que são ligadas ao Sindiúte, vários professores, estão no direito deles. E daí? Não pode se manifestar? Só porque o prefeito estava recepcionando o governador, nós temos que simplesmente, as pessoas que têm a sua posição formada, simplesmente bater palma porque não concordam? Eles não concordam, daí é o direito deles. Isso, vereador, eu aprendi no partido dos vereadores, sabe, vereador Paulo Tadeu? Nós temos nossas disputas internas, nós temos nossos conflitos internos, vereador Paulo Eustáquio, mas lá se tem uma coisa que chama democracia. E a democracia, vereador Paulo Eustáquio, é respeitar o direito do cidadão manifestar a sua opinião. Então, vereador, se Vossa Excelência não está acostumado com esse tipo de democracia, eu respeito. Mas a democracia que eu entendo é a garantia para cada cidadão, para cada pessoa, de dar a sua opinião, de dizer o que pensa. E é o que eles fizeram lá, é direito deles. Então, vereador, eu acho que Vossa Excelência foi feliz no seu comentário. Respeito o seu comentário. Respeito. Mas o cargo comissionado não significa ser boneco, manipulado. Ele está naquele momento defendendo ou trabalhando em prol da população. Mas o sujeito tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que ele quer. Então, vereador, ali vai acontecer e, se precisar, vai acontecer. Inclusive, eu estava, vereador, na manifestação pela educação. E daí? Estava lá. Fiz caminhada com o pessoal, estive lá. Estou errado porque estou no governo? Não posso ter minha opinião? Não posso ter minha reflexão sobre as políticas públicas de educação? Então, vereador, isso se chama Brasil, se chama república, se chama democracia. E o parlamento é, sem dúvida alguma, um espaço democrático. E falando de saúde, dentro dessa questão, vereador Carlos Pereira, nós temos que defender mesmo, defender o nosso povo, defender, vereador Regina, a senhora sabe disso, direitos, premissas, que é acesso à saúde, acesso à educação, sem dúvida alguma. Eu conversava com o vereador Rogério de Andrade aqui, vereador Antônio Carlos, e temos que reconhecer, atenção básica, houve avanço no nosso município, em várias ações aí, inclusive com a presença de médicos em todos os PSF do nosso município. Isso foi um avanço importante, significativo. Concordo, vereador, quando o senhor fala, por exemplo, que se tem que se fazer lá o exame lá e não se conseguiu. Estamos aguardando o investimento do governo do Estado, vereador Regina. Não é culpa da Santa Casa, não. Mas é o compromisso do governo do Estado em relação aos investimentos que antes era o Hospital do Câncer. Agora é a ampliação do CACOM. Isso é fundamental para o nosso município, vereador Joaquim. Isso é fundamental
para garantir atendimento para essas pessoas que passam por um momento que precisam de rapidez e eficiência no atendimento médico. Mais ainda, vereador Regina, não tivemos resposta da altura. Vossa Excelência sabe disso. Ainda não tivemos uma resposta à altura do governo do Estado de uma promessa que foi criada e muito polêmica nessa casa. A vereadora Regina se recorda disso, o quanto foi polêmico a discussão em relação à questão do Hospital do Câncer em nosso município. Então nós esperamos, quando nós falamos de investimento, e a vereadora Maria José tem razão, nós temos que unir força, o Estado tem que fazer o papel dele, está corretamente claro isso, o Estado tem que investir em saúde, ele não pode fazer termo de ajuste de gestão, senhor presidente, para investir aquilo que está garantido na Constituição. Ele tem que investir, premissa, é direito do cidadão, é direito do povo. Tem que cumprir a lei, como a senhora falou. Então nós temos que sim, que enfrentar, que cobrar, seja do governo federal, seja do governo municipal, seja do governo estadual, as suas responsabilidades para com o povo. O Palace é importante. As termas é importante. Mas mais importante é garantir para aquelas pessoas que no momento que passam por uma enfermidade, que no momento que precisam de uma agilidade, de uma resposta rápida e eficiente do poder público, a saúde não pode esperar. E nós precisamos assim, cobrar. E eu até achei, vereador Antônio Carlos, que o governador vindo aqui, ele faria vários anúncios. Inclusive, o dinheiro que falta para liberar, para ampliar as planos do Hospital do Câncer. Mas não teve. Uma parte saiu, e depois não se falou mais disso. O assunto ficou esquecido. Então isso é muito preocupante. Esperamos, sem dúvida, que o presídio também, que logo aí, né, Joanei, desde 2009 essa discussão, esperamos que logo possa também contribuir para melhorar, para ampliar aí a qualidade da segurança pública do nosso município. Isso é fundamental. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, falar em relação às marmitas, só para esclarecer que muitos servidores aí, eles... É uma luta nossa, antiga, inclusive pelo período que passei no sindicato. A questão da marmita, o Paulo Eustáquio conhece muito bem essa situação, uma situação muito complicada. Os servidores que fazem 6 horas hoje, eles não recebem essa marmita. Agora, os outros servidores que fazem além das 6 horas, que recebem têm o direito à alimentação, essa é uma grande dificuldade, é um grande desafio que a gente tem cobrado desde quando entramos nessa casa, desde quando entramos aqui. A qualidade das marmitas. O único caminho, vereador Antônio Carlos, que aí depende da avaliação do executivo, do custo que vai ficar isso, é simplesmente um cartão. Porque as marmitex, elas saem muito cedo para distribuir em vários lugares e acaba acontecendo o que nós vimos aí, o senhor sabe disso, é uma novela que entra anos e sai anos, sai empresa entre empresa e continua a mesma situação. Não se tem uma resposta à altura para esses servidores e, de fato, acaba gerando aí um grande número de reclamações. Olha, eu queria falar mais aqui, mas só para fechar, então, senhor presidente, me perdoe que eu não vi o tempo aqui, senhor presidente, mas só, vereador Regina, só para salientar, a senhora falou das comissões, só queria sintetizar aqui que as proposições, vereador Regina, todas elas, nós estamos com um sistema maravilhoso aí que a assessoria criou, muito bacana. Então a senhora consegue da sua casa ou lá do seu gabinete acompanhar o encaminhamento de todas as proposições. Então, se a senhora não tiver tempo para vir, ou o horário não for compatível com a reunião da Comissão de Justiça ou das outras comissões, pode ficar tranquilo que dá para acompanhar todo o andamento, vereador Paulo Eustáquio, das proposições via o site da Câmara. Então isso é importante, uma ferramenta importante para nós. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu. Senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, senhor secretário, gostaria muito de discutir o governo João Goulart aqui, mas nós vamos abrir um espaço para essa discussão que eu considero muito importante. Aquela questão pontual e contextual. Era uma época em que os imóveis eram reservas de valor e ficavam fechados, enquanto o povo brasileiro, pobre, miserável, esquecido, abandonado, esperava as reformas de base que não vieram por um golpe de força. Eu queria dizer também, com relação às manifestações, o prefeito tem manifestações frequentemente lá na porta e as recebe com a maior naturalidade. Eu recebi manifestações na porta
da prefeitura com companheiros, com cargo de confiança. E achei natural. Dentro do PT, eu reclamei. Mas achei natural, porque faz parte do processo. E diria mais para vocês. Né? A minha admiração pelo governador Anastasia é uma admiração altiva. Não é uma admiração subserviente. Não é uma admiração, como diria o Etienne Laboete, né? Que, lembrando Plutarco, fala do discurso da servidão voluntária, em que voluntariamente a gente se presta a prestar vassalagem, que voluntariamente a gente trabalha como se fosse, como se a gente dedicasse uma admiração quase canina, subserviente ao ponto de ser chamada de canina. Não, é uma admiração altiva, por um homem que estava lá e sabia que essas manifestações são normais, ele não precisa de proteção, ele não precisa de nenhuma atitude paternalista que o proteja, porque ele está acostumado. O governador Itamar Franco esteve aqui, enfrentou isso, Nilton Cardoso veio aqui, enfrentou isso. Todos os governadores, e certamente se o PT, como acho que nós vamos eleger, Pimentel, se confirmar as últimas pesquisas, certamente ele também vai ser alvo de manifestações. E eu queria dizer mais uma coisa, a comissão de sindicância nem sempre é facada nas costas, nem sempre é fogo amigo. Pode ser uma política de transparência, porque fogo amigo é aquele que é dado pela pessoa que te trata de uma forma na frente e te trata de outra forma quando está às suas costas. Que te dedica uma simpatia quando está diante de você, vereador Antônio Carlos. E quando você vira, ele utiliza todos os meios para desqualificá-lo. Isso é fogo amigo. No resto pode ser simplesmente transparência, política de transparência. E eu queria falar sobre a Petrobras, eu estava ávido para falar sobre a Petrobras. E até para dizer o que está por trás disso. Né? Eu queria lembrar aqui o Itamar Franco, com quem eu tinha uma boa relação, mas não tinha grandes simpatias, assim, o Itamar era um homem difícil. O Itamar Franco, num gesto desesperado, para interromper a política criminosa de entrega do patrimônio público brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a Vale do Rio Doce foi vendida pelo faturamento dela no primeiro bimestre desse ano. Em 2 meses, a Vale faturou o valor que ela foi vendida. Para interromper aquela política criminosa contra o Brasil, o Itamar, num gesto que a muitos pareceu uma loucura, ocupou a usina de Furnas militarmente e o Palácio da Liberdade. Todo mundo diz, isso é uma fantasia, isso é circense. Não é. Essas fotos correram o mundo e desestimularam os potenciais compradores das nossas empresas públicas. A Petrobras, gente, chegou a consultar, a pagar um valor que até hoje não se sabe, para estudar a mudança do nome, Petrobras, porque ela seria mais palatável para a venda e para a compra dos seus ativos pelos grandes investidores internacionais. Mudaram, chegaram a propor a mudança da Petrobras para a Petrobras, porque Petrobras é Brasil, Petrobras não, Brax. É algo inerente a combustível, algo inerente a outras atividades de uma refinaria e de uma empresa de exploração de petróleo. Então, eu acho que a primeira vez que o Monteiro Lobato se revolveu no túmulo foi quando o Geisel, em 1975, abriu o monopólio do petróleo. Foi a primeira vez que no Brasil se abriu o monopólio do petróleo, o que causou, inclusive, a cassação do mandato de 2 deputados nacionalistas, Lisânias Maciel e Roberto Saturnino, salvo engano. A outra foi exatamente no período do senhor Fernando Henrique, em que todo o trabalho, o que foi uma lástima para nós, porque ele vinha, ou nós acreditávamos que ele vinha de uma política de centro-esquerda, nacionalista, mas aderiu de maneira encantada, aderiu de uma maneira absolutamente aberta, descuidada, às ondas neoliberais do mundo, que levaram os Estados Unidos e a Europa à crise que eles estão vivendo. Ou alguém aqui acha que a política neoliberal de Portugal, da Grécia e da Espanha e da Turquia foi melhor do que a política intervencionista de Estado no Brasil?
Eles estão lá pagando pela moeda única, estão lá pagando por acreditar que o mercado tinha que ficar aberto. Nós aqui, a Petrobras só pôde reduzir o seu custo de 2011 para cá, o seu preço de mercado de 2011 para cá, porque ela subiu, porque ela não valia nada. E nós vivemos um momento tenso internacionalmente. Houve queda de consumo de combustível. É natural que as empresas que fabricam combustível caiam de valor no mercado. Assim como caiu a Vale quando diminuiu o preço das commodities. Como caiu o PIB de Minas Gerais quando caiu os preços da commodity, que Minas Gerais é só commodity. Então a Petrobras, vereador Flávio, até 2002, ela tinha um lucro de 4 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Hoje o lucro é de 25 bilhões por ano. É a empresa petrolífera que mais vai investir no mundo em 2013, 40 bilhões. É a empresa que até 2020 vai investir 270 bilhões de dólares, a empresa com o maior investimento petrolífero no mundo. E aí nós estamos diante de duas crises. A da PDVSA Abreu e Lima, que simplesmente Venezuela não compareceu com a sua parte, o Brasil paga e fica com a refinaria 100%. A Venezuela não é mais sócia do Brasil. Não deu certo. Venezuela não honrou seus compromissos. Abreu e Lima é só do Brasil. E a Passadina? A Passadina, só para entender um pouquinho, quando se fala no valor de compra da Passadina, nós temos que entender que havia um valor de compra do ativo, mas um valor de compra dos estoques. E naquele momento era um grande negócio, porque o mercado interno brasileiro de petróleo estava recuado, estava desaquecido, enquanto o mercado americano estava aquecido. Comprar uma refinaria lá era interessante para refinar petróleo para os Estados Unidos. E a lógica inverteu. O Brasil passou a viver um momento bom e os Estados Unidos um momento ruim. Isso tem reflexo na Petrobras. A compra de Passadina, senhores, foi aprovada pelo Gerdau, que não é petista. Foi aprovada pelo Fábio Barbosa, que é presidente da Abril e era presidente do Santander e não é petista. Foi aprovado pelo Cláudio Haddad, que era do Banco Garantia, que não é petista. Então essas questões serão explicadas a seu tempo. Mas, Antônio Carlos, para encerrar, o que está por trás disso são 50 bilhões de barris de petróleo que estão no pré-sal e que podem ser 100 bilhões. O que está por trás disso é uma campanha para desestabilizar a Petrobras de novo, para que os setores privados, a banca internacional, volte a botar a mão no Brasil, sobretudo nas nossas reservas de petróleo. Felizmente, o Brasil hoje é mais maduro. Os ridículos 400 pessoas que saíram em São Paulo e 10 que saíram aqui em Poços pedindo a volta da ditadura, viram que o Brasil hoje é um país muito mais maduro, mais democrático, uma sociedade muito mais inteligente do que era 50 anos atrás. Tem audiência pública quinta-feira, né? É os PAR, né? Quinta-feira tem sobre os PARs. Vou falar aqui. Posso falar? Pode. Convidar os novos colegas vereadores, que é uma discussão que provavelmente vai passar aqui pela Câmara amanhã, às 17 horas, com o senhor prefeito, o pessoal do cartório que esteve aqui conversando com nós, foi acordado de fazer uma reunião no gabinete do prefeito. E quinta-feira, o pessoal o comerciante aqui da Avenida João Pinheiro, eles querem uma reunião com nós aqui às 16 horas, quinta-feira. E amanhã com o senhor prefeito às 17 horas. Tá certo. Fazer um pedido aqui, quando for marcar a reunião com comerciantes, igual está marcado, vou marcar na quinta-feira, porque quinta-feira tem comissões. Aí depois tem audiência pública, a gente vai ficando, né? 16 horas. Mas 16 horas, velho. Tem reunião de comissão, velho. Então eu acho que não é um dia ideal para esse tipo, com todo respeito, né? A gente está sempre à disposição aí, mas que as reuniões de comissões elas estão cada vez mais importantes, né? Verificação de quórum.
Ô Paulo, aperta aí o conferência de quórum, verificação de quórum. Não dá. Declaro encerrada a sessão e todos de pé. Uma salva de palmas a nossa símbolo nacional. Oh.